Vamos abrir a palavra de Deus na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12, versículos 1 e 2. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12, versículo 1 e 2. Mesmo assentado, mas com reverência, vamos ler a palavra de Deus, Romanos capítulo 12, versos 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu quero pensar com você nesta noite, meditar e refletir com você a respeito do seguinte tema, do seguinte título: apelo de Paulo para viver uma vida transformada, ou apelo de Paulo para viver uma vida santa e piedosa na presença de Deus. É muito importante, antes de expormos o texto, fazermos o contexto desse texto. O apóstolo Paulo, ele estava concluindo, na verdade ele já tinha concluído a sua terceira viagem missionária, depois de estabelecer igrejas em toda a região da Galácia, Antioquia da Psídia, Icônio, Listra e Derbe, isso por ocasião da sua primeira viagem. Depois de estabelecer igrejas em Tessalônica, Bereia, possivelmente também em Atenas, Filipos, parte norte da Grécia. Depois de estabelecer igrejas também lá em Corinto, onde ele ficou por um ano e meio, isto é, 18 meses. Depois de também estabelecer igrejas em toda a região da Ásia Menor, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia e também Hierápolis. Ele está retornando agora para Jerusalém. Ele se encontra lá em Corinto, é de Corinto que ele escreve essa carta. Você pode conferir isso em Atos capítulo 20, verso 2 e 3. Ele fica 3 meses em Corinto, e a ideia de Paulo, o projeto de Paulo é ir a Jerusalém, levar uma oferta para os irmãos pobres de Jerusalém e da Judeia, e depois ele queria ir à Espanha, mas ele queria ficar um tempo em Roma. Ou seja, o objetivo final de Paulo era ir à Espanha. A Espanha naquela época era considerado o fim do mundo. Então Paulo escreve essa carta por volta do ano 57, 58 da era cristã. Porém, Paulo não era conhecido pela igreja de Roma. Paulo não foi o fundador dessa igreja. Então, nessa carta você vai ver uma exposição minuciosa, detalhada do apóstolo Paulo, do evangelho que ele pregava. Tinha chegado lá em Roma um boato que Paulo era uma espécie de um apóstolo genérico, era uma espécie de um apóstolo que a sua mensagem era uma mensagem distorcida, deturpada. Então Paulo, nessa carta, essa carta que é considerada um tratado teológico, porque aqui você vai ver é como se Paulo chegasse ao ápice, ao clímax, o apogeu da sua teologia. Então você vai ver Paulo trabalhando pontos fundamentais, pontos centrais da fé cristã. No capítulo 1, 2 e 3, ele fala sobre a universalidade do pecado. Capítulo 1 ele trata especificamente, ele fala sobre os gentios. Capítulo 2 ele fala sobre os judeus. E no capítulo 3, Romanos 3, 23, ele diz que todos pecaram e todos carecem da glória de Deus. Ou seja, judeus e gentios, todos nós
todos quebramos a lei de Deus. Todos nós, como diz Romanos 6, 23, o salário do pecado é a morte, porque pecamos contra um Deus santo, um Deus eterno, um Deus perfeito. Então todos nós merecemos a punição, todos nós merecemos a condenação. Mas a partir do versículo 24, ele começa a falar sobre a doutrina da justificação pela fé. Ou seja, somos justificados pela fé, não pelas obras da lei mosaica, da lei cerimonial, não pela circuncisão, não pelo calendário judaico, pela dieta judaica, pela guarda do sábado. Somos justificados pela fé, justificados pela graça mediante a fé. E Paulo trabalha essa questão a partir do verso 24, e no capítulo 4 ele apresenta duas figuras importantíssimas, Abraão e também Davi, que foram justificados pela fé. E no capítulo 5, do verso 1 até o verso 12, ele fala dos frutos da justificação. No tocante ao passado, paz; no tocante ao presente, misericórdia e graça; no tocante ao futuro, a glória, isto é, a glorificação. Aí ele chega no capítulo 6, falando sobre a doutrina da santificação, de uma nova vida. Isto é, todos aqueles que estão em Cristo estão agora debaixo de uma nova vida. Ele diz que nós somos libertos do domínio e do poder do pecado. No capítulo 7 ele diz que nós somos libertos das obras da lei, aquele conflito. Ele trata essa questão do conflito de todo homem. No tocante à lei, ele fala do papel da lei no capítulo 7, a lei ela aponta para Cristo, a lei nunca foi dada como objeto de salvação. E no capítulo 8, ele trata sobre a doutrina do Espírito Santo. Ele diz que o Espírito Santo, que o Espírito testifica com o nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. Ele diz que nós somos guiados pelo Espírito Santo. E no capítulo 9, 10 e 11, ele fala de Israel no plano da salvação. Ele abre um parênteses: no tocante ao passado, Deus elegeu a nação de Israel. No tocante ao presente, fala da rejeição de Israel no tocante ao Messias. E no capítulo 11, fala do futuro de Israel, que haverá restauração, aquilo que os puritanos diziam. Franklin Ferreira trabalha muito essa questão no seu livro Por Amor de Sião. Aquilo que os puritanos diziam, que antes da segunda vinda de Cristo haveria conversão em massa dos judeus e haveria um retorno dos judeus para Jerusalém e também para Israel. Depois de Paulo trabalhar 11 capítulos, teologia densa, teologia robusta, teologia profunda, a partir do capítulo 12, ele começa agora com aplicação prática. Capítulo 12, versos 1 e 2, ele fala da nossa relação com Deus na vertical. A partir do verso 3 até o verso 8, ele fala da nossa relação com nós mesmos. A partir do verso 9 até o verso 16, ele fala da nossa relação com o nosso próximo. E do verso 17 até o verso 21, ele fala da nossa relação com os nossos inimigos. Capítulo 13, ele fala da nossa relação com o Estado, com as autoridades constituídas, civis e militares. Capítulo 14, ele fala como lidarmos com os irmãos fracos na fé, que divergem de nós em pontos secundários. E no capítulo 15 ele reitera, ele fala do seu desejo de ir a Roma e depois de ir até a Espanha. E no capítulo 16 ele faz as suas saudações finais e ele conclui com as suas considerações finais. Então este é o contexto dessa carta. E Paulo, no capítulo 12, verso 1, Paulo diz: rogo-vos, pois, irmãos. Depois de teologia profunda, depois de teologia robusta, agora vem a aplicação prática. Aquilo que Mark Lloyd Jones diz: nós não podemos separar o que Deus uniu. Ortodoxia e piedade, credo e conduta, teologia e vida. Então, 11 capítulos, Paulo trabalha a doutrina, trabalha a teologia. E agora ele trabalha a aplicação prática, isto é, como resultado, como consequência, como evidência. Isto é, se você de fato é um regenerado, nós cremos que no ato da conversão, nós somos regenerados,
depois nós passamos a crer, somos justificados e somos adotados pelo Pai. Concordo com Alderi Matos, historiador da igreja presbiteriana, essa não é uma ordem cronológica, porque tudo acontece de forma simultânea, mas é uma ordem lógica. Regeneração, você passa a crer, você é justificado e depois você é adotado. Então, se você de fato foi regenerado, você nasceu de novo, se você de fato teve um encontro com Cristo, o que Paulo está dizendo aqui, rogo-vos, a ideia de rogo-vos aqui, é a ideia de, ao mesmo tempo, uma súplica, um pedido, um apelo, mas ao mesmo tempo é Paulo usando a sua autoridade apostólica. É como se fosse também um imperativo, uma ordem, um decreto, uma lei de Paulo. Paulo sendo inspirado pelo Espírito Santo. E ele diz, rogo-vos. E a ideia do rogo-vos aqui é, o que Paulo está dizendo é, que vocês, cristãos de Roma, levem a vida a sério. Que vocês levem a vida cristã a sério. E Paulo vai trabalhar alguns pontos aqui. No verso 1 ele fala da nossa consagração a Deus. E no verso 2 ele fala da transformação da nossa mente. Ou seja, corpo e alma. A gente tem que se entregar, a gente tem que se consagrar a Deus 100% sem reservas. No verso 1 ele trabalha essa questão do nosso corpo, que nós devemos nos consagrar a Deus. E no verso 2 ele trabalha a mente, que nós devemos ter uma mente transformada pelo poder do Espírito Santo. Então ele diz, rogo-vos, que é a ideia de, também é como se fosse na língua portuguesa, é como se Paulo estivesse dizendo, pelo amor de Deus, diante de tudo aquilo que Cristo fez por vocês, e ele diz, rogo-vos pelas misericórdias de Deus. Notem vocês que ele fala no plural, pelas misericórdias de Deus. Ou seja, Deus nos salvou. Nós sabemos que nós não merecíamos a salvação. Todos nós merecemos, melhor dizendo, a condenação, a punição. Porque quando Adão pecou, Adão ele era o nosso representante federal. Então, quando Adão caiu, foi efeito dominó. Todos nós caímos em Adão. Todos nós, é aquilo que Davi diz no Salmo 51, em pecado minha mãe me concebeu. Todos nós já nascemos com uma natureza pecaminosa. E deixe-me ilustrar isso melhor. Por que Jesus tinha que ser 100% Deus e 100% homem? Pense comigo, imagine comigo, suponhamos que você tem um cachorro Rottweiler, ou até mesmo um Pitbull. E por descuido você sai com esse cachorro, e esse cachorro então morde alguém. Esse cachorro mata alguém. Pergunto a você, esse cachorro teria condições de chegar diante de um juiz para ser julgado? Não. Por quê? Porque esse cachorro não tem a mesma essência, a mesma natureza que nós seres humanos temos. Você entende? Quando nós pecamos, nós não somos deuses. Para comparecermos diante de Deus, nós teríamos que ser deuses. Então, como que nós iríamos comparecer diante de Deus? Nós não temos condições, porque nós não temos a mesma essência, a mesma natureza de Deus. Então, Jesus fez o quê? Por que ele tinha que ser Deus? Porque nós pecamos contra um Deus santo, justo e perfeito. E Deus precisa aplicar a sua justiça, e Ele precisava nos punir. Então, Jesus veio como Deus, para que a justiça de Deus fosse satisfeita, aplacada na cruz do Calvário. Mas Ele também veio como homem. Por quê? Porque a raça humana que pecou, foi a raça de Adão que pecou. Então na cruz do Calvário, ali estava a justiça de Deus e a misericórdia de Deus. Todo cálice da ira de Deus, Paul Washer trabalha isso no livro O Verdadeiro Evangelho. Todo cálice de Deus, toda a ira de Deus que deveria ser derramada, aqui em Minas a gente fala entornado, sobre mim e você, veio sobre Jesus.
Ele assumiu, Ele morreu, Ele pagou a nossa dívida. Então, Paulo diz: rogo-vos pelas misericórdias de Deus. Pelas misericórdias de Deus. E nós sabemos, irmãos, que misericórdia é Deus nos poupar daquilo que nós merecemos. A ideia de misericórdia na Bíblia é a ideia de alguém que foi julgado em primeira instância por um crime capital. É a ideia de alguém que recorreu, foi julgado em segunda instância e também foi julgado e condenado. E é a ideia de alguém que recorreu a todas as instâncias e perdeu em todas as instâncias. E é como se ele chegasse diante de Deus agora e ele deveria ser punido, deveria ser julgado. Misericórdia é Deus nos poupar, é Deus nos preservar daquilo que nós merecemos. Então, é por isso que na oração do publicano, Lucas capítulo 18, verso 3 ou 13, ele diz: "Sê propício a mim". Sabe, irmãos, todo homem de Deus, quando ele acorda, quando ele desperta, essa tem que ser a sua oração: ser propício a mim, e tenha misericórdia de mim. Tenha misericórdia, porque nós somos pecadores. Então Paulo roga pelas misericórdias de Deus. Eu rogo-vos, eu faço esse apelo para que vocês vivam uma vida santa, uma vida piedosa. E o motivo, a razão é pelas misericórdias de Deus. Vocês foram poupados, preservados, vocês mereciam o inferno, a condenação, mas em vez de Deus dar a vocês o que vocês mereciam, Deus deu o que para nós? Graça. Graça é o inverso. Se misericórdia é Deus nos poupar, nos preservar daquilo que nós merecemos, graça é Deus nos dar aquilo que nós não merecemos. Graça é Deus nos conceder aquilo que nós não merecemos. Nós sabemos que nós não somos salvos pelas obras, pelos méritos, somos salvos pela graça, pelo favor imerecido de Deus. É isso que Deus nos deu, irmãos. Então Paulo diz: rogo-vos, pois. O pois aqui, irmãos, na língua grega, é uma preposição, é a ideia de uma ligação, de uma conexão, de uma ponte. O pois aqui, irmãos, é então, por essa razão, como consequência, como evidência, sendo assim, diante de tudo aquilo que Cristo fez por vocês, vocês devem viver uma vida santa. Ou seja, por causa de tudo que Deus fez e está fazendo nos capítulos 1 e capítulo 1 até o capítulo 11, vocês devem viver uma vida santa e piedosa. E uma outra coisa que Paulo diz nesse versículo: que apresenteis o vosso corpo santo e agradável a Deus. Sabe, irmãos, quando nós estudamos, há uma doutrina, na verdade há uma heresia que surgiu no primeiro século, chamada gnosticismo, que vem da palavra gnose no grego, que é a palavra conhecimento. O gnosticismo negava doutrinas centrais do cristianismo, como a doutrina da encarnação de Cristo, como a doutrina da ressurreição dos mortos, como a doutrina da criação, e eles diziam que a matéria é má e o espírito é bom. Eles tinham duas vertentes. Eles tinham o ascetismo e eles tinham o hedonismo, os hedonistas. Os ascetas pregavam privações, restrições. Veremos lá na carta de Paulo aos Colossenses. Já o hedonismo, eles pregavam, era a ideia de que era proibido proibir, uma vida sem regras, sem limites. E Paulo, irmãos, está escrevendo essa carta lá de Corinto, onde tinha o templo da deusa Afrodite. E lá no templo da deusa Afrodite acontecia orgias. De lá que surgiu a terminologia bacanal. Lá também tinha o culto ao deus Baco, deus do vinho. E as pessoas, a cidade de Corinto, ela tinha um lugar alto, uma metrópole, e lá ficava o seu templo. E depois que as pessoas se embriagavam, elas desciam para a praça pública de Corinto. Então tinha muita prostituição, tinha alguns teólogos falam 1000 prostitutas cultuais, outros falam de 10.000 prostitutas cultuais. Então era uma cidade devassa, era uma cidade
que o nível de corrupção era o nível máximo. Então Paulo escreve essa carta da cidade de Corinto para a igreja de Roma, e ele diz: olha, vocês devem apresentar o corpo de vocês santo e agradável a Deus. E aqui, irmãos, Paulo tem em mente o sistema de sacrifício do Antigo Testamento. Ou seja, do mesmo modo que os sacrifícios do Antigo Testamento eram preparados e dedicados para adoração, você deve se recordar que lá no Antigo Testamento o sacerdote levava o cordeiro e ele representava o povo, e simbolicamente os pecados do povo eram imputados, transferidos para aquele cordeiro. Você deve se lembrar também do dia da expiação, que o sumo sacerdote, uma vez por ano, Levítico capítulo 16, ele entrava no Santo dos Santos, e lá ele fazia um sacrifício por si mesmo. Depois ele lançava a sorte sobre 2 bodes, e ele então confessava os pecados do povo, e um bode era imolado ali, o sangue era aspergido sobre a tampa do propiciatório, e o outro bode, ele era lançado ao deserto. Ele colocava as mãos sobre aquele bode, ele confessava os pecados do povo, e simbolicamente os pecados eram transferidos para aquele bode, e tudo aquilo apontava para o sacrifício perfeito, completo, de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, meus irmãos, a ideia de Paulo aqui é essa: agora sai o animal, porque Jesus é o sacrifício perfeito, completo. Hoje nós cremos que nós não estamos debaixo da lei cerimonial mais, cremos que a lei civil ou judicial, ela tinha a ver com a teocracia de Israel. Cremos que nós sim estamos debaixo da lei moral. É claro que uma das regras da hermenêutica é que o Antigo Testamento é interpretado ou entendido à luz do Novo Testamento. Então, nós cremos na lei moral, mas Paulo está dizendo aqui que agora sai o animal, sai o cordeiro, e agora entra você. Subiu a régua, ou seja, agora você é oferta, você é colocado no altar do Senhor. E a ideia aqui, a palavra apresentar, é a ideia de que aquele animal tinha que ser um animal perfeito, sem mancha e sem mácula, e aquele animal não existia devolução. Ou seja, uma vez que ele era colocado no altar, uma vez que ele era oferecido ali, ele subia, era como se subia à presença de Deus. E é isso que Paulo está dizendo aqui, irmãos, que nós agora, nós é que somos a oferta, que nós devemos oferecer não somente o nosso corpo, mas também a nossa alma. É a ideia de que devemos nos entregar completamente ao Senhor, mas não somente o nosso corpo. Embora o sentido do texto aqui é esse, uma das regras da hermenêutica é que todo o texto tem um sentido, mas ele tem muitas aplicações. Não devemos entregar somente o nosso corpo, mas a nossa vida, nossos bens, nossos talentos, nosso tempo, nossos recursos, porque tudo pertence ao Senhor. Lembra quando Davi lançou o projeto para construir o templo? Ele diz lá em 1 Crônicas 29:14, quem sou eu e quem é o meu povo, para darmos voluntariamente a ti? Tudo vem de ti, nós apenas devolvemos aquilo que veio das tuas mãos. Salmo 24, do Senhor é os céus e a terra e a sua plenitude. Aquilo que Abraham Kuyper disse, não há um centímetro da terra que Deus não diga é meu. Tudo pertence ao Senhor. Portanto, irmãos, o que Deus espera da sua igreja, do seu povo, dos seus eleitos, é que nós entreguemos tudo ao Senhor. Como diz aquele louvor antigo, vem Senhor a minha vida oferecer, como oferta viva de amor no seu altar. Então é isso que Paulo está dizendo aqui. O que Paulo está dizendo é que devemos ser separados do mundo. Lembra de Lucas capítulo 9, versículo 23? Se alguém quer me seguir, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me.
Essa é a ideia, irmãos, que a gente tem que, a vida cristã é renúncia diária, então a gente tem que se santificar todos os dias. É claro que santificação é um processo de nos tornarmos menos semelhante a Adão e mais parecido com Cristo. Santificação é o processo, eu vou repetir isso, santificação é o processo de nos tornarmos menos semelhante a Adão e mais parecido com Cristo. Esse tem que ser o nosso alvo, o nosso objetivo. Por quê? Porque Cristo é o nosso padrão de excelência e de perfeição. Então a gente tem que todos os dias ser, eu oro todos os dias, eu falo: Senhor, que eu seja menos parecido com Adão, menos semelhante com Adão, e que eu seja mais parecido com Cristo. Aquilo que Paulo fala no capítulo 5, na segunda metade, quando ele faz um contraste entre o primeiro Adão e o último Adão. Se no primeiro Adão todos caíram, no segundo Adão ou no último Adão, todos aqueles que recebem a Cristo, eles tornam filhos de Deus. É aquilo que Paulo diz em Efésios 2, a partir do verso 1: antes nós éramos escravos do pecado, do diabo e do mundo, éramos filhos da desobediência e por natureza filhos da ira. Mas o verso 4, 5, 6 diz: mas, uma conjunção adversativa, mas Cristo nos ressuscitou, nos deu vida e nos fez assentar nos lugares celestiais. É isso que Cristo fez por nós. Então, irmãos, nós devemos agora vivermos uma vida de santidade. E a ideia de santidade é a ideia de separação. É claro que santidade não é isolamento. Santidade é contato sem contaminação. Eu vou repetir isso: santidade não é isolamento, é contato sem contaminação. Santo não é aquele que nunca se suja, mas aquele que sempre se lava. Santo não é aquele que nunca se suja, mas aquele que sempre se lava. Concordo com Charles Spurgeon quando ele diz que as ovelhas podem cair na lama, mas só os porcos rolam nela. Nós somos ovelhas, irmãos, nós não somos porcos. A gente que é de Lajinha, eu me lembro quando criança, minha mãe tinha criação de porcos. E me lembro que depois, houve uma época que o Ailton, salvo engano, Ailton Fortunato, ele tinha uma criação de ovelhas. E eu me lembro que eu ia lá ajudar a cuidar das ovelhas dele. E quando a minha mãe tinha criação de porcos, eu me lembro que muitas vezes eu ia lá, dava banho no porco, aquela coisa de criança, de pré-adolescente, e passava, algumas vezes chegava a passar sabão no porco, e quando eu acabava de dar um banho no porco, sabe o que ele fazia? Ele voltava para a lama, para a sujeira. Por quê? Porque é a sua natureza. Mas a ovelha não. Eu vi isso muitas vezes. Ela se sujava, mas era da sua natureza se limpar. Nós somos cristãos, irmãos. Pecado na vida do cristão é uma exceção, não é uma regra. Pecado na vida do cristão tem que ser um acidente. Você não sai daqui: eu vou sofrer um acidente de carro, eu vou pular de uma ponte, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Pecado na vida do cristão é um acidente, não pode ser algo arquitetado, premeditado, planejado. Uma coisa é você ter pecado, outra coisa é você estar pecando. Uma coisa é um pecado agudo, outra coisa é um pecado crônico. Paulo diz que Cristo nos libertou do domínio e do poder do pecado. É bem verdade que nós não fomos libertos da presença do pecado. É aquilo que Martim Lutero dizia: o pecado é como um pássaro que voa sobre a minha cabeça. Eu não posso impedi-lo de voar sobre a minha cabeça, mas eu posso impedi-lo de pousar sobre a minha cabeça. Fomos libertos do domínio e do poder do pecado. Então as ovelhas, elas até podem cair na lama, mas só os porcos rolam nela. Concordo com Joel Bicker quando ele diz que todos os cristãos verdadeiros tropeçam e caem no pecado, mas nenhum cristão verdadeiro permanece no pecado. E Paulo conclui o verso 1, irmãos, dizendo:
que é o vosso culto racional. Por que Paulo usa essa terminologia? É a palavra lógica na língua grega. É porque, mais uma vez, Paulo está fazendo um contraste com o culto de ídolos. Você pode conferir isso depois lá em Romanos capítulo 1, verso 25. O culto daqueles deuses da mitologia grega, em especial da cidade de Corinto, as religiões de mistérios, que as pessoas entravam em êxtase, em transe, tanto em Corinto com a deusa Afrodite, como em Éfeso com a deusa Diana, como em Tessalônica com a deusa Cibele, e com aquele panteão de deuses da mitologia grega, que eram os mesmos deuses romanos, só mudavam os nomes. Então Paulo está contrastando aqui, porque aqueles cultos as pessoas entravam em êxtase, em transe, perdia a consciência. Então Paulo está dizendo aqui, olha, o nosso culto, ele tem que ser um culto racional. É aquilo que John Stott dizia, crer é também pensar. É a ideia de que é um culto feito com o coração, sim, com a emoção, mas também com a razão. Coração e mente. É a ideia de um culto que é feito de forma inteligente. Essa é a ideia, irmãos. E nós precisamos entender que o verdadeiro culto, o culto na verdade, irmãos, ele não existe com a finalidade de nos fazer sentir arrepios. O culto não existe com a finalidade de nos fazer sentir arrepios ou emoções. Culto é entrega. Culto é entrega, culto é adoração a Deus, culto é a criatura louvando ao Criador. Você veio aqui para dar, você não veio aqui para receber, você veio aqui para adorar o único e verdadeiro Deus, o Deus que é digno. É claro que no contexto aqui, Paulo está trabalhando a questão do culto público, culto solene, mas se aplica ao nosso estilo de vida, o nosso culto no dia a dia. Ou seja, a nossa vida tem que ser uma vida de culto a Deus. Devemos cultuar a Deus quando? No trabalho, na escola. É a ideia de estar conectado. É aquilo que Paulo escreveu aos cristãos de Tessalônica. Ele diz, orai sem cessar. É a ideia de estar conectado 24 horas. Perguntaram para um grande homem de Deus, quanto tempo você ora por dia? Ele diz, eu não oro nem 5 minutos por dia. E a pessoa que perguntou ela se escandalizou. Ele disse, como pode? O senhor não ora nem 5 minutos por dia? O senhor é um grande homem de Deus. Ele falou, eu não oro 5 minutos por dia, mas eu não consigo ficar 5 minutos por dia sem estar conectado, ligado com Deus. Eu estou no trabalho, eu estou conectado. Eu estou na escola, na viagem, no lazer. Eu sempre estou conectado com Deus. Eu sempre estou antenado, ligado em Deus. Então essa é a ideia aqui, irmãos, de estarmos sempre conectados com Deus. Não somente no culto público, no culto solene, mas em todos os lugares. A nossa vida tem que ser uma vida de louvor e adoração ao Senhor. Ou seja, devemos entregar a nossa vida a Ele 100% sem reservas. Ou seja, Senhor, tudo que eu tenho pertence a Ti. É aquilo que Paulo diz em 1 Coríntios 10, 31, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, que seja para a glória de Deus. No verso 1, Paulo então trabalha essa questão do nosso corpo, que nós devemos consagrar o nosso corpo ao Senhor. Devemos nos separarmos para o Senhor, devemos nos abstermos das práticas pecaminosas. Essa é a ideia. Devemos romper com o pecado. Mas no verso 2, ele trabalha a questão da transformação. Se no verso 1 devemos nos consagrar a Deus, o nosso corpo, a nossa alma, a nossa vida de forma integral, devemos consagrar tudo que temos ao Senhor. É a ideia de que tudo pertence ao Senhor. No verso 2, ele trabalha a questão da mente, que nós devemos ter uma mente transformada. E ele diz no verso 2, e não vos conformeis
com este mundo. Notem vocês que é uma ordem, ele dá uma ordem negativa e depois ele dá uma ordem positiva. Ele está falando para a igreja que vocês não podem tomar a ideia aqui, irmãos. O que Paulo está dizendo é: não adote o padrão do mundo. Essa é a ideia de não ser moldado pelos valores do mundo. Vivemos um período, um tempo de inversão de valores. O que era certo parece que é errado, e o que era errado parece que é certo. Mas nós, irmãos, como cristãos que somos, não podemos nos conformar. Ou seja, não podemos nos amoldarmos, não podemos nos adaptarmos, aderirmos, porque nós somos a frente de resistência e de oposição a este mundo caído, corrompido e podre. Então Paulo diz que vocês não se conformem, não entrem no modelo, não entrem no padrão, não entrem no esquema do mundo. E no grego tem duas palavras para essa ideia de se conformar, essa ideia de tomar forma. Tem a palavra morfê e tem a palavra esquema. A palavra esquema é a ideia de que você está entrando no esquema do mundo. Então a primeira palavra, que não se conformeis, é a ideia de não tome a forma desse mundo, não se adapte, não entre no esquema do mundo, não entre no esquema deste mundo caído, deste mundo corrompido. Não se venda, não negocie os seus princípios e valores. Essa é a ideia, fique firme. Mas Paulo continua dizendo que a ideia também de viver de acordo com os padrões de Deus. Pensemos nos 10 mandamentos, por exemplo. Os primeiros 4 mandamentos falam dos nossos deveres para com Deus. Os outros 6 falam dos nossos deveres para com o nosso próximo. Primeiro mandamento: não terás outros deuses além de mim. O segundo: não farás para ti nenhum ídolo. O terceiro: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. O quarto: lembra-te do dia do Senhor para santificá-lo. O quinto: honra teu pai e tua mãe. O sexto: não matarás. Depois: não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho. E por fim: não cobiçarás. Precisamos viver de acordo com o padrão de Deus, irmãos. E os 10 mandamentos é um resumo da lei moral de Deus. E a lei moral de Deus é uma expressão do caráter de Deus. Mas Paulo diz, ele dá uma ordem negativa: não vos conformeis. Ou seja, não entra no esquema desse mundo, não se venda, não negocie os seus princípios e valores. Mas ele diz: mas transformai-vos. Aí a palavra morfê, ou seja, é uma forma imutável, é uma forma inalterável, é uma forma que não muda, é aquela coisa constante. Então Paulo diz: mas transformai-vos. E a palavra transformar na língua grega é a ideia, é metamorfose. É a mesma palavra que é usada para Jesus quando ele se transfigurou. Essa é a ideia, irmãos. Nós devemos influenciar este mundo, devemos transformar este mundo. Isso começa na nossa mente e no nosso coração. Devemos cultivar uma mente e uma vida cristocêntrica. Tudo na nossa vida tem que se convergir em Cristo. Tudo na nossa vida tem que apontar para Cristo. É o que Paulo diz em Romanos 11:36. Pois por Ele, por meio dEle e para Ele são todas as coisas. É a ideia, irmãos, que nós estamos aqui para influenciar. Você está aqui para trazer a cultura, os princípios, os valores do reino de Deus. A Bíblia diz que nós somos embaixadores de Cristo. Você sabe que o embaixador, por exemplo, o embaixador dos Estados Unidos no Brasil, lá na embaixada, o embaixador recebe em dólar. Dentro da embaixada é território americano.
Dentro da embaixada, as leis são as leis dos Estados Unidos da América. Dentro da embaixada, eles falam inglês. Se acontece alguma coisa ali entre os americanos que ali estão, eles são julgados pelas leis dos Estados Unidos da América. Paulo diz que nós somos embaixadores. Pedro diz, e o autor da carta de Hebreus diz que nós somos peregrinos. Estamos aqui de passagem, irmãos. Lembra de Abraão? Ele vivia em tendas. Ele não criava vínculo, não tinha raízes. Deus falava, muda, ele muda. Deus falava, vai para uma outra cidade, ele ia para outra cidade. O nosso problema, irmãos, é que muitas vezes a gente cria raízes, a gente se apega, mas nós estamos aqui como embaixadores. Estamos aqui para trazer a cultura, a influência, os costumes, os princípios e valores do reino de Deus. E Paulo conclui, irmãos, o verso 2: para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Meus irmãos, eu creio que é uma pergunta que a maioria dos pastores mais recebem. Pastor, como descobrir a vontade de Deus para a minha vida? Pastor, o que Deus tem reservado para a minha vida? É claro que nós cremos na vontade decretiva de Deus. O teólogo R.C. Sproul trabalha muito essa questão no livro Introdução à Teologia Sistemática. Cremos na vontade preceptiva de Deus e cremos na vontade soberana e oculta de Deus. A vontade decretiva é aquilo que Deus já decretou para as nossas vidas. A vontade preceptiva são os preceitos de Deus, os 10 mandamentos, por exemplo. Quer saber a vontade de Deus preceptiva? Leia a Bíblia, os 10 mandamentos. A vontade oculta é aquilo que está lá em Deuteronômio 29, as coisas reveladas pertencem a nós, as ocultas pertencem ao Senhor nosso Deus. Mas a vontade preceptiva é quando você cumpre, obedece a palavra de Deus. Então, quando alguém me pergunta, pastor, como saber, como descobrir a vontade de Deus para a minha vida? Aqui está. Quando você cumpre o versículo 1, quando você tem uma vida consagrada, dedicada, quando você oferece a sua vida de corpo, de alma, a sua vida 100%, sem reserva, quando você oferta os seus bens materiais, seus talentos, seus dons, quando você coloca tudo no altar, e diz, Deus, tudo pertence ao Senhor. Doutrina da mordomia cristã. Eu sou apenas o mordomo, Senhor. Tu és o dono de tudo. Tudo pertence ao Senhor. E quando você tem uma mente transformada por Deus, uma mente que não se conforma com o padrão deste mundo, com o esquema deste mundo, com o modelo deste mundo, com as ideologias nefastas, mas quando você transforma o mundo com seus princípios e valores, com a ética cristã, com conduta, com caráter, com os princípios e valores do reino de Deus, Paulo está dizendo que você experimenta a vontade de Deus. E não são 3 vontades de Deus. Alguns leem isso aqui e interpretam de forma errada. Deus tem a sua vontade boa, a sua vontade agradável e a sua vontade perfeita. Não. Boa, vírgula, agradável e perfeita. O que Paulo está dizendo é que a vontade de Deus, ela é boa, ela é agradável e ela é perfeita. Irmãos, quando nós nos consagramos a Deus, quando nós não nos conformamos com este mundo, quando nós somos instrumentos de Deus, ferramentas de Deus, agentes de Deus, de transformação, a gente experimenta a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Sabe, irmãos, as pessoas que mais estão perto de Deus, são pessoas que se consagram a Deus, são pessoas que cumprem esses 2 versículos, e elas vivem aquilo que a W. Pink dizia, elas descansam no travesseiro da soberania de Deus. Irmãos, muitas vezes estamos presos ao passado, ou muitas vezes preocupados com o futuro, depressão passado, ansiedade futuro.
Mas a Bíblia diz no Salmo 124, este é o dia que o Senhor fez, que devemos nos regozijar nele e nos alegrar nele. Sabe, irmãos, precisamos depender de Deus, confiar em Deus, entregar tudo nas mãos dele. Lembra da oração do Pai Nosso? A oração não diz o pão nosso da semana, o pão nosso do mês, o pão nosso do ano. A oração diz o pão nosso de cada dia. Se você oferecer tudo a Deus, se você entregar tudo a Deus, se você não se conformar com este mundo, se você se tornar um agente, um instrumento, uma ferramenta de Deus para transformar este mundo, você vai experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Saiba, irmãos, que a vontade de Deus, ela é boa, ela é agradável e ela é perfeita. Então, se você quer descobrir a vontade de Deus, se você quer saber a vontade de Deus para a sua vida, aqui está a receita, aqui está todos os ingredientes, aqui está a resposta de Deus. Cumpra o verso 1. Verso 1 fala de dedicação total. É você se entregar de corpo, alma, é você se entregar 100%, sem reservas. Entregar tudo, é deixar tudo no altar de Deus. É confiar no travesseiro da soberania de Deus. E o verso 2 diz que você não pode se conformar com este mundo. É claro que a palavra mundo na Bíblia ela tem vários sentidos. A gente vê isso lá em João capítulo 1, verso 10. Você vai encontrar 3 vezes a palavra mundo, mas 3 vezes em sentidos ou conotações diferentes. Mundo como criação, mundo como pessoas e mundo como sistema. Embora seja a palavra cosmo, mas ela depende do seu contexto. E aqui, mundo, século, poderia ser traduzido como mundo, é a ideia de sistema, que a gente não deve se conformar com esse sistema do mundo. A gente não deve entrar no esquema deste mundo. Não devemos nos conformar, uma ordem negativa de Deus, mas transformai-vos, para que vocês experimentem a vontade boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu queria te convidar a se colocar em pé. Convido você a inclinar sua cabeça, feche seus olhos. Eu gostaria de orar com você, em concordância com essa palavra. Na nossa igreja, depois que eu li o livro, eu tenho lido muito sobre a teologia dos puritanos, e recentemente gosto bastante do Joel Bicker. Recentemente li pela 3ª ou 4ª vez o livro Vivendo para a Glória de Deus, um livraço. E ele trabalha muito essa questão dos puritanos, que os puritanos eles oravam a palavra e conforme a palavra. Não somente os puritanos, isso os judeus do Antigo Testamento, os primeiros cristãos da história da igreja. Então na nossa igreja a gente tem o hábito, o texto que eu prego no domingo, os irmãos oram aquele texto a semana inteira. E eu queria orar com você esse texto agora, porque Deus tem compromisso com a sua palavra, Deus tem compromisso com as suas promessas. Eu queria que você... eu vou lhe dar 1 minuto para você fazer essa oração, uma oração silenciosa, para você orar, para que você possa experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Você precisa se consagrar ao Senhor, que é a ideia de se abster das práticas pecaminosas, é a ideia de romper com a prática do pecado, com os vícios, com as manias, é a ideia de se entregar de corpo e alma, se entregar 100% sem reservas ao Senhor teu Deus. É a ideia do verso 1, e o verso 2 é não se conformar, mas transformar o mundo, para que você possa experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu queria que você orasse nesse instante. Eu quero orar com você. Senhor nosso Deus e nosso Pai Celestial, em nome do Senhor Jesus, ajude-nos, ó Deus, a cumprir, em especial, esses 2 versículos, Senhor.
que possamos nos consagrarmos ao Senhor de corpo e alma, 100%, que possamos nos entregarmos totalmente ao Senhor, sem reservas, que possamos nos abstermos das práticas pecaminosas, entendendo, Senhor, que santificação é o processo de nos tornarmos menos semelhante a Adão e mais parecido com Cristo. Cristo é o nosso modelo de excelência e de perfeição. Entendendo, Senhor, que santo não é aquele que nunca se suja, mas aquele que sempre se lava. Ó Deus, ajude-nos a vivermos uma vida santa, uma vida piedosa na Tua presença. Ajude-nos, ó Deus, a não nos conformarmos com este mundo, mas transformar este mundo, Senhor, pela renovação do nosso entendimento, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, em nome do Senhor Jesus, a viver uma vida, Senhor, cristocêntrica, que a nossa mente, o nosso coração, que a nossa teologia, que a nossa ortodoxia, a nossa piedade, que a nossa vida num todo seja uma vida cristocêntrica, Senhor. Ó Deus, ajuda-nos para que possamos cumprir, para que possamos experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, porque a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. A vontade de Deus aqui é a consequência, é o resultado de tudo aquilo que o apóstolo Paulo escreveu nos versos 1 e 2. Ajude-nos a termos um corpo, uma vida consagrada ao Senhor, uma mente, um corpo, uma vida transformada, Senhor, pelo Senhor. Abençoa a Tua igreja, abençoa o Teu povo, é o que te pedimos e agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Reverendo Wellington Kaiser, muito obrigado.